Oi, pessoal. Aqui é a professora Michele falando. Tô gravando essa aula na minha casa. Acabou de passar o caminhão do alvejante aqui na rua. Espero que vocês não tenham ouvido. Espero também que a minha cachorra não comece a latir. Então, vamos torcer para que fique tudo bem, que não haja interferências e eu consiga gravar a aula até o final para vocês e vocês ouçam tudo direitinho. Ah, Eu vou fazer hoje um breve resumo de duas aulas em que o pessoal teve um pouquinho mais de dificuldade lá na plataforma, por isso eu vou recapitular. Pois bem, na semana 3 a gente começou estudando a definição de arte. Foi a nossa primeira aula, né? Então, ah, é interessante a gente pensar o que é arte, o que é essa matéria que a gente começou a estudar aqui, né? Ah, arte, esta palavra pequenininha aqui, é utilizada para se referir a uma área da atividade humana que se manifesta já há em torno de 40 mil anos, como os historiadores nos dizem, né? E em 40 mil anos, imaginem a quantidade de obras que a humanidade produziu. É um número tão grande assim que não tem nem como a gente contar. E, além do mais, os artistas, cada um vai criar a sua obra de um jeito diferente. Só aqui por essa telinha pequena, com alguns exemplos, a gente já pode ter uma noção do quanto é grande essa diversidade que existe na produção artística quando a gente analisa, observa obras de um artista e de outro. E além do mais, existem várias formas diferentes de arte, né? O cinema é completamente diferente da pintura. E a música também vai ter seus elementos particulares que são diferentes dos elementos que existem na dança. Todas estas são formas de arte que têm características peculiares. Então, por conta dessa diferença, dessa diversidade toda e da enorme quantidade de obras que foram produzidas, é de fato difícil se ter uma única definição que explique completamente o que é arte. Mas, parando para pensar um pouco e analisando, a gente consegue estabelecer algumas ideias em comum em relação às diversas formas e às diversas manifestações artísticas. Em geral, as obras de arte, a percepção e a relação com a arte envolve os nossos sentidos. Ou seja, a visão, a audição, às vezes o tato, até o olfato e o paladar. Paladar. Hoje em dia existem até obras de arte que podem ser comidas. Verdade, sério. Eu já comi um pedaço de uma escultura de chocolate. De chocolate, era de um artista daqui que expôs em Porto Alegre. Bem, um dia eu conto melhor para vocês a respeito dessas esculturas. Mas, enfim, até esse exemplo da escultura é interessante porque isso representa um dos elementos em comum da arte em geral, que é a arte pode ser sentida. Ela envolve os nossos sentidos, então ela é uma forma de manifestação estética. A palavra estética, inclusive, vem da palavra sentir. Por isso a gente diz que a arte é uma manifestação estética. Então, tanto
a escultura, quanto a pintura, a música, a dança, todas elas envolvem e são percebidas através dos sentidos. Então, nós sentimos a arte. E, além disso, as formas diversas de arte, cada uma a seu modo, podem expressar emoções e ideias. Cada uma de um jeito diferente, cada uma expressa emoções ou ideias diferentes, às vezes mais emoção, às vezes mais ideias, mas todas as obras são capazes de expressar. E então, nas próximas aulas, que alguns já devem ter visto, a gente começa a perceber justamente essa riqueza, essa diversidade, essas diferenças que existem entre a produção de uma época, de um artista e outro, e isso tudo faz parte do nosso estudo da arte. Vamos então passar para a semana 6, que fala sobre a escultura e a arquitetura no Egito Antigo. Aqui a gente identifica algumas características da escultura egípcia, que são a sensação, a aparência estática. O que quer dizer? Que elas parecem estar paradas. Para vocês perceberem bem o quanto essas esculturas têm uma aparência estática, a gente vai ver na imagem a seguir duas esculturas que passam a sensação de movimento. Não são egípcias, são depois, né, do período que a gente estudou depois, da arte grega. Aqui, então, a gente vê a sensação de movimento, diferente da escultura egípcia, que passa uma sensação muito mais estática, parada. Inclusive, uma outra característica da escultura egípcia é seguir sempre essas duas convenções, ou as figuras se apresentam sentadas ou em pé, de frente. Além disso, a escultura egípcia, ela, em geral, ela representa ou deuses egípcios ou os faraós, que são representantes dos deuses na Terra. E lá na nossa aula até não mencionei isso, mas aqui tem uma outra coisa interessante que aparece na escultura, que aparecem às vezes outras pessoas normais que não são deuses nem faraós, mas neste caso elas são representadas num tamanho menor para destacar a importância do faraó. Ele é representante de Deus, então ele é apresentado maior do que tudo. E por isso a gente tem vou passar um pouquinho adiante. Na arquitetura, a presença dessa forma muito peculiar que é característica da arquitetura egípcia, que são as pirâmides. As pirâmides elas serviam como túmulo para os faraós, que eram mumificados para conservar o cadáver deles após a morte, para que um dia o espírito deles pudessem retornar ao corpo. Porque os egípcios acreditavam que existia uma vida após a morte e que seria possível retornar desde que o corpo tivesse preservado. Então, o faraó, que era muito importante, tinha o seu cadáver mumificado e eles construíram as pirâmides, que eram estruturas muito sólidas e duráveis, porque elas deviam durar para a eternidade, para poder preservar o corpo do faraó para ele retornar. Então a gente tem nas pirâmides elas passam uma certa sensação de
mistério, assim, algo impenetrável, algo muito solene, que está ligada a essa crença na eternidade e na espiritualidade que os egípcios tinham. E, no mais, também porque o faraó era muito importante, era importante que a múmia dele ficasse ali preservada, eles construíram essas formas muito famosas de escultura que eram as esfinges. Eram esculturas enormes que tinham corpo de leão e cabeça humana, e elas eram colocadas na entrada da pirâmide para afastar os maus espíritos. Essa daqui é a esfinge de Gizé, que se encontra junto a essas 3 pirâmides, que são as pirâmides de Gizé, no Egito. E elas, a esfinge de Gizé e as pirâmides são as obras mais famosas da escultura e da arquitetura egípcia. Então, por hoje, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e nos veremos numa próxima. Tchau!